Dando continuidade aqui a uns exercícios, misturando as regras de derivação, mais um aqui, ó. F de x, 3x² sobre seno de x, né? Como eu usei a letra F, então eu vou falar G e T, por exemplo, tá? Poderia usar qualquer outra letra. Mas veja, então essa função de cima eu chamo de G, a de baixo de T. Aí é necessário fazer a tabelinha. Qual? Eu vou colocar que a G é essa função, a G' é a derivada dela. T é essa função, T' a derivada dela. Aqui eu coloquei a formulinha só para ficar mais fácil para a gente organizar, né? Então, veja, para eu fazer a derivada, essa formulinha aqui seria para me dar a minha F' de x, certo? Aí, veja, só agora substituir a F' vai ser G' eu tenho, tá aqui, substitui. T eu tenho, tá aqui. Menos, porque a fórmula é menos, porque é divisão, lembra menos. Veja, aí aqui a mesma coisa. Eu tenho G, tenho T', tá aqui. T², tá aqui. Veja, preste atenção que é a função ao quadrado, não é o argumento que vai ao quadrado. Então é seno quadrado de x. Eu já falei sobre isso, né? Então essa seria a derivada. Claro que isso aqui demanda de você poder melhorar o aspecto, fazer alguma coisa de substituição, esse seno pode virar alguma outra coisa, mas não é esse o nosso foco. O foco é só fazer a derivada usando as regras. Tá? Vamos pegar uma outra função. Eu tenho f de x e a x ao cubo mais 2x. Veja, isso aqui é todo um expoente. Então, a derivada disso vai ser a própria derivada, a derivada de e a x é e a x mesmo, tá? Só que, veja, então vai ficar a derivada do que eu tinha vezes a derivada do meu expoente, que é 3x². Aqui está erradinho, né? Mas aqui é um 3. Um 3x². Tá? Aí veja, então depois disso tem mais o que fazer? Poderia fazer a distributiva e tal, mas não há necessidade de fazer isso. Dentro da demanda que nós estamos nos orientando, que é simplesmente fazer a derivada. Tá? Aqui, uma outra. F de x é uma raiz sexta de x à quinta. Veja, aqui é importante fazer um parênteses, fiz aqui. Uma raiz, na verdade, é um expoente fracionário. Essa raiz, o símbolo da raiz, é um disfarce para um expoente fracionário. Então, se eu tenho uma raiz n x a p, veja, esse n é o índice da raiz. Aí eu vou colocá-lo como índice da fração, que é o denominador. Então, tanto faz você falar raiz n de x a p ou x elevado a p sobre n. Tá? Isso e isso é exatamente a mesma coisa. Então, imagine, voltando, essa minha função está assim, eu vou colocá-la como se fosse um expoente fracionário. Veja, x a 5/6, porque o índice da raiz é o 6. Está aqui indicando o tipo de fração que é. Muito bem, agora eu vou derivar. Isso aqui é uma derivada básica, mais simples dela, que seria aquela regra do tombo. O que eu faço? Eu simplesmente passo aqui para frente, vezes 1, porque aqui tem um 1, 5/6 de x a 5/6 menos 1, que é da regra. Só que para facilitar, eu posso falar que é 5/6, então é da família sextos, menos 1. 1 pode ser encarado como sendo 6/6. Então, simplesmente vai ficar 5 menos 6, tudo sobre 6. 5 menos 6 é menos 1. Certo? Aí dá menos 1/6. Tá? Só que aqui é mais uma particularidade. Eu poderia deixar desse jeito.
Só que, dependendo do caso, um número com expoente negativo, ele pode ir para o denominador com o expoente positivo. Eu só faço uma inversão. Veja, eu poderia parar aqui, só que nesse caso eu vou avançar para explicar um pouco melhor esse fato aqui. Então veja, expoente negativo no numerador, ele pode virar denominador agora positivo. Tá. Só que veja, não é verdade que o expoente fracionário é uma raiz disfarçada? Então eu faço o disfarce desaparecer. Isso aqui seria 5/6 da raiz sexta de x elevado à primeira. Tá? Quer dizer, teoricamente eu poderia parar aqui. Isso aqui foi só para dar mais uma alimentada, para você perceber as outras possibilidades. Né? Tá. Agora veja, mais um exemplo aqui, esse um pouquinho mais complexo, da seguinte forma, é um produto, tá? Porém é um seno de x à sexta e um cosseno de x à quinta, multiplicando. Então o que eu vou fazer? Como eu já falei que o nome dessa função é f, eu vou escolher outras letras que não f. Aí veja, g e w. Muito bom. Aí, como é uma regra do produto, eu vou precisar, tá aqui a regra, eu vou precisar do g', do w, do g e do w'. Faço uma tabela. Aí olha só, essa aqui, o g, seno de x à sexta. Qual é a derivada? Cai na regra da cadeia. Você faz a derivada de seno é cosseno. E a derivada do x à sexta é 6x à quinta. Então você tem que escrever isso, e tudo multiplicando, encadeado. Vamos pegar aqui, o w é cosseno de x à quinta. O w' é o quê? É o seno, por causa do cosseno, a derivada é o seno, né? Aliás, aqui fiz um pequeno erro. Aqui é menos seno, certo? Aqui é derivada de cosseno, é menos seno. Né? Aí veja, está aqui a formulinha que a gente usa. Então aqui, por causa desse sinal de menos que surgiu agora, aqui mais com menos, então aqui vira menos, certo? Então aqui vai virar menos, isso acontece. E aí, veja, aqui é um menos, tá? Só que, veja, fica essa coisa muito grande, só que não tem problema, tá? Por quê? Eu não vou conseguir querer trabalhar com isso. Aqui eu poderia fazer algumas coisas, mas, de novo, o nosso importante é a derivada, tá? Então, veja, cuidem que aqui é um menos, tá? Não é mais, não. Por causa da derivada de cosseno é menos seno. Aí vai carreando esse sinal de menos adiante, né? Então, esse sempre veja que, com base naquelas regrinhas simples, a coisa já começou a ficar mais complicada. E erros a gente comete. Você viu que eu fiz um erro aqui, né? Corrigi a tempo. Se isso fosse para depois fazer uma interpretação, daria uma interpretação completamente errada. Né? Então, vou trabalhar mais uns outros exercícios com vocês, de maneira que vocês entendam perfeitamente esse tipo de coisa.